Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Eleição, conspiração ou apenas uma reunião de homens de vestido? No Rasta News de hoje, trataremos sobre este grande evento que, de tempos em tempos, vem chacoalhar a cristandade, chamando a atenção de mais de 1 bilhão de pessoas, políticos, jornalistas e transformistas. No Rasta News de hoje, conclave. Nas últimas semanas, a situação de saúde do Santo Padre ficou crítica, de maneira que muitos já começam a se falar sobre um novo conclave. Pô, meu irmão, desde que eu nasci, eu já vi 3 papas. Vi João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Eu ainda lembro em 2013, quando eu vi diversas pessoas na mídia empolgadas com um novo papa. O mundo ainda vivia parte na embriaguez e parte na ressaca de Barack Obama presidente. Barack Obama! E já projetava as suas expectativas de um Obama na igreja. Não que eles fossem apoiar um africano pro papado, né? Porque aí eles estavam lascados de verdade quando descobrissem que os cardeais mais based que ainda existem na igreja são os africanos, né? Imagina ali, ó, o cardeal Sarrá, papa. O amor e a empatia iam acabar aí, meu amigo, em menos de uma semana. Enfim, a eleição caiu sobre o Papa Francisco. Não era africano, mas era sul-americano. O que para os europeus e americanos é quase a mesma coisa. Então se ergueu a figura de um Papa moderno, do progresso, que vinha trazer uma nova era de justiça social para a igreja. Tudo isso, independentemente de se o Papa quisesse ou não. Já tinha o lugar desenhado ali para ele, né? A história da mídia já estava pronta. O curioso é que a maioria dessas pessoas que celebravam essa pecha pré-fabricada do Papa só pisaram na igreja por batismo e outros em época de eleição, né? De repente, todos os ateus, todos os comunistas, todos os apóstatas, todos os sevandijos e proxenetas viraram simpatizantes da Igreja Católica como se tivesse sido coroinha a vida inteira. A verdade, senhoras e senhores, é que o Papa Francisco foi, por vezes, injustiçado, tanto pelo lado que projetava nele a sede de um aliado progressista que ia afrouxar as rédeas da Igreja, quanto por alguns conservadores que davam aso a tudo que essa mesma mídia reportava, mesmo que a reportagem fosse claramente manipulada. A verdade é que é bem possível dizer isso. Mas, se você é tão mal interpretado tanto por um lado quanto pelo outro, existe a chance de que você não esteja sendo muito claro nas suas exposições. E essa é uma marca inegável, tanto do papado de Francisco, quanto do modernismo na igreja como um todo. A maldita ambiguidade, meu irmão. Maldita ambiguidade. O Papa Francisco nomeou ninguém menos que o cardeal Sarrá para a congregação do culto divino. O que surpreendeu muitas pessoas, né, sinalizando ali uma certa moderação e que ele não viraria as costas para os conservadores. Cardeal Sarrá era um grande defensor da missa tridentina, da missa ad orientem, né, e zelava pela reverência à Sagrada Liturgia. Mas pouco tempo após ele ser nomeado, o poder do cardeal Sarrá foi praticamente esvaziado e o mesmo foi marginalizado dentro da Cúria até a sua aposentadoria em 2021. Então aí temos uma ambiguidade, né? Com uma mão promove um conservador e com a outra anula a influência dele progressivamente. O Papa também, por um lado, impediu um grande golpe na tradição da igreja, que foi reforçar a proibição da ordenação feminina, com excomunhão automática para padres e bispos que ordenassem mulheres ao sacerdócio. Imagina, né, meu irmão? Já é insuportável mulher fazendo leitura na missa. Os confins do universo cantaram sua glória. Imagina uma missa inteira naquele tom de voz de GPS. Por outro lado, não só ele implementou diversas aberturas progressistas, como encheu de mulher nos cargos da igreja. Aí fica difícil não querer algo mais, né? Os acólitos agora tem menina, aí tem mulher lendo na missa. Daqui a pouco, né? É um movimento natural, né? O Papa Francisco, em um movimento nada progressista, também foi bastante claro quanto à ideologia de gênero.
afirmando que a diferença entre homem e mulher é parte do plano divino e chamando esse negócio de colonização ideológica. O problema é que, ao mesmo tempo, ele também foi bastante ambíguo em questões de moral sexual, como na Fiducia Supplicans, em que ele permite a bênção para casais homossexuais, mas que não equipara a união ao casamento. Tudo bem, nunca foi proibido dar uma bênção para qualquer pessoa que pedir, né? Então, para que seria necessário chover no molhado? A declaração ambígua fez com que bispos progressistas interpretassem ela como uma legitimação das relações homossexuais. O ensinamento oficial da igreja não foi mudado, nem poderá jamais ser mudado, né? Mas a prática pastoral, sim. E isso aí, meu amigo, é uma geração de zorra danada. O mesmo aconteceu em relação ao casamento, com a Amoris Laetitia, na qual o Papa reafirma a indissolubilidade do matrimônio, mas lá no parágrafo 305 manda um arremedo de palavra ali para dizer que a pessoa pode estar em uma situação objetiva de pecado, mas não subjetivamente culpável e dentro da graça de Deus. Ou não pensava que o loico fosse, né? E que aí a gente não deve negar a ajuda, com a explicação ainda de que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura. O que nunca foi, né, meu irmão? Quem é que se sente torturado no confessionário? Tudo bem, o cara ia confessar com o Padre Pio ali e o cara tomava um esporro, né? Mas isso não é tortura, pô. Então não só o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, a Eucaristia também não é um prêmio para os perfeitos, o que nunca foi, mas um remédio para os fracos, o que sempre se entendeu isso também. Então por que dizer isso novamente? O que aconteceu após isso? Padres progressistas estão dando comunhão para divorciados recasados. Veja que eu estou dizendo isso aqui não é de uma posição tipo... a igreja não é válida. Dentro da igreja, esse entendimento foi questionado. O Papa foi questionado por cardeais como Raymond Burke, Walter Brandmüller, Joachim Meissner e Carlo Caffarra, que solicitaram um esclarecimento, só que o Papa nunca os respondeu. E agora, nessas últimas semanas, é que não ia responder mesmo, né? Porque ele estava muito doentinho, né? Um outro ponto de ambiguidade é a questão do comunismo. O Papa, em 2016, considerou o marxismo um erro que já deu provas suficientes de fracasso, mas, por outro lado, aceitou as exigências da China, que na prática dá ao Partido Comunista Chinês um lugar de fala na nomeação dos bispos. E coroando tudo isso, nós temos a questão do ecumenismo. Se por um lado a reaproximação com a Igreja Ortodoxa é algo digno e salutar, no que tange a questão do combate ao secularismo e a luta contra a perseguição aos cristãos, o ecumenismo segue permitindo aí uma interpretação banda voou por parte de bispos progressistas, né, que estão mais interessados em fazer um batuque do que na Santa Eucaristia, né? Então, o saldo problemático do papado de Francisco é o seguinte: ambiguidades doutrinárias, com interpretações conflitantes entre dioceses, guerra à tradição, como a Traditionis Custodes, que visa eliminar a longo prazo a forma extraordinária do rito romano, a famosa missa de sempre, meu irmão, antagonizando os tradicionalistas e levando muitos ao sedevacantismo, a proximidade com regimes comunistas e uma politização moderna do papado, em que o pontífice age menos como pastor e mais como um líder globalista. Então vou aqui, né? Rogo a Deus para que eu seja justo com o que eu vou dizer. Ele não foi um líder totalmente progressista, mas definitivamente é um modernista. Neste contexto, será que um novo conclave vai dar uma reviravolta nessa zorra? Bastante improvável. Durante o papado de Francisco, foram nomeados 21 cardeais, dos quais dizem que 18 têm menos de 80, né? Ou seja, são elegíveis para participar de um conclave. Então, a gente já pode contar com uma inclinação progressista por parte do colégio de cardeais, né? Que os caras que o Papa Francisco normalmente ordena já pensam mais parecido com ele. Destes cardeais, eu gostaria de analisar 7 possíveis candidatos que têm aí alguma chance no próximo conclave. Temos o cardeal Pietro Parolin, que é italiano, diplomata do Vaticano, experiente na administração e que tem um bom grau de influência no Vaticano. Parolin é o articulador do acordo com a China e ele é aliado da ala modernista, o que pode levar a mais concessões ao globalismo e fazer uma versão moderna do papado de Avignon, o papado de Avignono. Para vocês que assistem aqui e estão mais preocupados em ser de direita do que ser católico, é uma escolha bastante problemática, tá certo? Nós temos também o cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, que basicamente é o Bergoglio da Ásia, né? É um cara interessante, bastante popular nessa área do mundo e é um líder carismático, né? Porém demasiado progressista e adepto da teologia da migração, que é algo que joga um caos maior ainda no problema das soberanias nacionais que a gente está experienciando nessa época de globalismo, né? Inclusive, essa visão foi questionada no filme Conclave. Bom, estamos aí com outra escolha problemática. Ninguém vence a guerra contra a entropia, né, meu irmão?
mas não dá para simplesmente jogar mais lenha na fogueira com esse negócio de imigração. Daí temos um africano, o cardeal Fridolin Ambongo, do Congo, que tem uma posição firme contra a ideologia de gênero em questão de moral sexual. Ele é basicamente o Why Are You Gay católico, né? Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Porém, é impossível chamá-lo de tradicionalista, né? Ele é vidrado nesse papo de justiça social, ambientalismo, de maneira que o risco de que a igreja se torne apenas mais um instrumento de ativismo político se mantém. É uma escolha menos problemática do que as outras duas, mas ainda assim... Temos também o cardeal Marc Ouellet, do Canadá, que é um homem que tem uma formação doutrinária bem sólida, né? E tem o respeito da cúria também. Porém, ele é um pouco prudência e sofisticação PSDB demais, né? Ele evita embates e ele não se posiciona fortemente em relação ao modernismo. Como Papa, possivelmente seria um pontificado de transição, né? Sem nenhuma mudança brusca. Que, sinceramente, meu irmão, me parece que é o melhor que podemos esperar, né? Neste conclave, também poderemos ter o cardeal Péter Erdő, da Hungria, que também é um nome interessante. Conhece teologia com profundidade, foi primaz da Hungria, né? Evocando aí o Sacro Império. Para quem é conservador, esse aí seria talvez o candidato mais adequado. Porém, é difícil que ele leve, e ele não é um cara assim que dá para dizer que tem um grande carisma, né? Se bem que o mesmo poderia ser dito de Bento XVI. O ponto é que, mesmo que ele leve, vai ser difícil que sua resistência ao progressismo não seja neutralizada pela estrutura do Vaticano. Ainda assim é um dos candidatos mais razoáveis, né? Ao lado do cardeal alemão Gerhard Müller. Nós temos também o cardeal Matteo Zuppi, italiano, conhecido pelo seu trabalho pastoral e pacificação de conflitos, mas também conhecido pela imprensa italiana como o capelão do Partido Socialista. Danado, meu irmão. Zuppi apoia não apenas políticas migratórias radicais, mas também um ecumenismo irrestrito, né, que pode fazer com que a madame brasileira do passaporte italiano continue achando que é ok ir para a missa no domingo e para o centro espírita na quarta. Também pode terminar avançando ainda mais a agenda progressista dentro do Vaticano. Então, novamente, uma escolha complicada. Mas nenhum dos mais progressistas é tão ruim quanto o cardeal Hollerich, de Luxemburgo, que é o cardeal do Sínodo da Sinodalidade e um dos principais inimigos da ortodoxia católica. Se Luxemburgo pode ser considerado símbolo da decadência católica da Europa, né, onde a fé foi diluída, perdendo ali a sua força moral, o cardeal Hollerich e muito contribui para isso. Relativista, ele disse em 2022, numa entrevista, que a visão que a igreja tem sobre a homossexualidade deveria ser revisada, pois ela está errada, e que a orientação é natural e não contrária ao plano de Deus, contradizendo aí mais de 2000 anos de magistério. Só o uso dessa palavra natural já dá um problema tão grande de ambiguidade, meu irmão. É natural de acordo com o que a gente chama de natureza na Idade Média, ou é natural de acordo com o entendimento que a gente tem hoje de ciências naturais? É a marca da ambiguidade esse maluco. Hollerich também é defensor da sinodalidade, que basicamente quer dizer o seguinte: vamos transformar a igreja num parlamento. Vamos discutir tudo e não vamos resolver nada. Um dos grupos de pressão progressista tentam sempre introduzir temas como ordenação de mulher, fim do celibato clerical, promovendo aí um processo sem fim, onde a doutrina da igreja não é ensinada com clareza, mas relativizada sob o pretexto de Escutar todas as vozes. imagine all the people, né, meu irmão? Além disso, Hollerich é um defensor do ecumenismo completamente frouxo, né? Onde a conversão das pessoas é menos importante do que a igreja se adequar às exigências do mundo. Se esse cara se tornasse papa, meu irmão, a gente ia sentir falta disso que a galera chama de crise da igreja atual, como se fosse ela um momento de lucidez e sobriedade. O que será que o conclave nos reserva? Somente o Espírito Santo sabe. Então, oremos pelo Santo Padre e que Deus nos proteja da bigodagem clerical. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Edward Berger, o diretor do filme Conclave. Aviso, contém spoilers, tá ok? Pô, o filme Conclave deu o que falar, né, meu irmão? Tinha tudo para ser um filmão. E em certos momentos, realmente, o foi. Vamos falar de coisa boa e vamos falar de coisa ruim, né? A começar pela trilha sonora, que é interessantíssima, né? Tipo, e fora do lugar comum. Segue ali um pouco na toada da trilha sonora de Nada Novo no Front. Uma outra coisa boa foi que o filme conseguiu retratar bem certos aspectos da crise que a gente vê na igreja hoje.
Você tem os membros progressistas da Cúria, que estão tão obcecados por poder que eles preferem colocar o cardeal Tremblay, que é um bandido culpado de simonia no papado, do que alguém com opiniões políticas divergentes. O cardeal Bellini é um liberal que tem aquela covardia abjeta dos homens comuns, né? Quando ele percebe que não vai ganhar, ele tenta trazer o voto de todos os progressistas para o pior candidato do conclave, que é o Tremblay. E vale salientar que o filme acertou nesse personagem, porque, até covarde, você não fica enxergando o Bellini como um crápula, mas sim como um cara com convicções progressistas, mas que pesa a mão na desordem do desejo. Um ser humano real e uma reflexão bastante católica a respeito de nossos maus amores. Eu achei que ficou um personagem que inspira a suspensão de descrença. O mesmo pode ser dito do cardeal Lawrence, que é um cara moderado e diligente. Há nesse personagem um esboço de arco de jornada do herói, em que ele começa o filme pedindo a exoneração do cargo. O pedido é negado e cai no colo dele conduzir o conclave. De início, ele é apenas um cara cuidadoso, zelando ali pela rigidez do processo. Mas em meio a tantas intrigas palacianas e tentativas de manipulação por parte dos cardeais, acaba surgindo nele um chamado vocacional. Parece que ele é o único capaz de unificar a igreja naquele momento. E é justamente o cara que não desejava nem estar na Cúria mais. Mas se Hollywood teve todo o cuidado do mundo em retratar os personagens moderados ou progressistas, os roteiristas se mostraram incapazes de imaginar um personagem tradicionalista ou conservador. O cardeal ADM, que é o conservador africano, é apenas mais um reacionário hipócrita que teve um filho ilegítimo com uma freira, né? Caso que é explorado pelo cardeal Tremblay quando o ADM começa a despontar na votação. Mas o ápice do negócio é o personagem que eles colocaram para ser o tradicionalista, que é o Tedesco. Pelo personagem, você já consegue ver que os roteiristas nunca viram um tradicionalista católico na frente deles, né? A galera mirou em São Pio X e acertou no Donald Trump, meu irmão. O cara fala demais, grita histericamente, fica fazendo proselitismo e gesticulando com a mão, né? Com aquela caricatura de italiano. Il relativismo. A narrativa se esforça para projetar no Vaticano os dilemas contemporâneos. É inclusão, é poder, é progressismo, como se o Espírito Santo seguisse as pautas da revista Rolling Stone, meu irmão. E aí, termina caindo no lugar comum, com um enredo previsível. É óbvio que se o filme terminasse com o cardeal Lawrence como papa, seria um final previsível, mas satisfatório. Eles conseguiram mostrar como o Espírito Santo age mesmo com pessoas falhas tentando resolver um problema como é a sucessão petrina, né? Então resolveria ali na tônica. Ah, que alegria. Mas não, a galera resolveu fazer o quê? Resolveu fazer um final duplamente previsível e insatisfatório. O negócio é o seguinte, rola um atentado à bomba durante o conclave, né? E aí, terroristas muçulmanos explodem um carro em plena praça e os cardeais que estavam sendo preservados dessa notícia, eles terminam sendo informados. Né? Claro, eles estão lá no meio do conclave e explode o teto do negócio, né? Então aí o fato gera uma discussão danada, né? Em que o Tedesco fica culpando o liberalismo, o relativismo e chamando os islâmicos de animais. E aí, quem é que vem para o resgate? O cardeal mexicano que chegou ali de última hora no conclave. O cardeal Benítez tinha servido em Cabul e outras zonas de guerra. Daí ele dá um sermão no Tedesco de lugar de fala, né? Dizendo que o tradicionalista ele nunca esteve numa guerra para saber. E aí, do seu lugar de fala, ele vai lá e diz que o verdadeiro inimigo está dentro dos nossos corações. Ah, poxa, eu não sabia. Ou seja, o cara responde uma situação prática com uma lacrada sentimental que só poderia ter saído da boca de uma mulher branca americana que também nunca foi para uma guerra. Aí quando rola esse discurso, a gente já sabe o que, é que vai acontecer, é o óbvio, né? O mexicano vence a eleição depois de lacrar, aí beleza, palmas. Agora é só aguardar a boiceta. Não satisfeitos com o final previsível, eles resolvem fazer algo que só surpreende aquele que achar que Hollywood não vai ser retardado o suficiente para fazer algo tão previsível, que é o Papa é intersex. Se o Papa fosse mulher... Uma merda dessa nem o engenheiro do Havaí é capaz de fazer numa música, meu irmão. Por ter usado a credibilidade de ter feito um filme pica como Nada Novo no Front, ter tido o cuidado de reproduzir o Vaticano, seus ritos e práticas, com tamanha qualidade, para terminar com a resolução de cagar o resultado, tal qual a Amber Heard na cama do Johnny Depp, fica aqui o nosso troféu bigodagem. Rasta, o Ney de família fez o Olímpico ontem. O Hexa tá logo ali, Rastão. É só trazer Renato Gaúcho, o homem mais bonito deste mundo, para técnico da seleção. Rasta, como viver na prática o seja feita a vossa vontade? O filósofo Gil Brother, o Huawei de Petrópolis, já respondeu essa aí.
Agora eu vou viver a Deus dará. Conta de lixo, conta de luz, eu jogarei fora, jogarei no lixo. Rasta, nossa vida é baseada em estudar, trabalhar, etc. O que a gente fará na eternidade? Fale por você, né, meu irmão?